Olá pessoal, estamos começando então a nossa sexta aula falando sobre legislação aduaneira, tá? Então na última aula falamos aí sobre o IPI vinculado, só fazer uma correção, nós falaremos aqui também já do ICMS vinculado, tá? E aí tiraremos aquela dúvida sobre o momento, né, do pagamento, se antes ou depois do despacho aduaneiro, tá bem? Para não ficar nenhuma dúvida. Mas antes vamos falar aqui do PIS, PASEP, COFINS, importação, não é? Incidência, importação de produtos estrangeiros, ok? Conceitos idênticos, né, ao imposto de importação, mercadoria estrangeira, produzida no exterior, nacional ou nacionalizada, exportada, não é? O fato gerador, a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional, para efeitos de cálculo, né, o registro da declaração de importação, o lançamento e declaração de importação de admissão temporária também para utilização econômica, ok? Quando houver registro de DI ou lançamento de ofício, né, pela autoridade, ou DI, né, declaração de importação, que seria DA, né, declaração de admissão temporária para utilização econômica, né? Mas aqui a DI não é da máquina, a DI é do produto, né? Da utilização econômica, do serviço, das horas, dos produtos que esse bem importado sobre a admissão temporária irá produzir, ok? O fato gerador presumido, né? Extravio, se houver extravio da mercadoria, então além do II, do IPI, terá que pagar também PIS, PASEP, COFINS, ok? Todos os impostos sobre importação, né? Material extraviado ou consumido, né? Diferente quando for conferida a carga e não for encontrado. A base de cálculo será o valor aduaneiro, igual lá no caso do imposto de importação, mais o ICMS, o ICMS aqui, mais as contribuições, né? Contribuições que houver, né? Que são, também faz parte aí da composição de todos os tributos, né? Impostos, taxas e contribuições, ok? Contribuições são cobradas por dentro, diferente dos impostos que são por fora, ok? Aí é uma questão de cálculo, tá bem? Questão de inconstitucionalidade, artigo 149, parágrafo 2, inciso 3º. Há aqui uma questão de inconstitucionalidade sobre a cobrança desses impostos, que está sendo discutida, tá bem? E tem que acompanhar de perto cada caso para saber onde a que fim que isso levará. Quem são os contribuintes? Todos aqueles que vimos lá, idênticos, né, ao do imposto de importação: importador, destinatário de remessa postal, adquirente de mercadoria entrepostada, não é? Os responsáveis não estão nomeados, né, aí, mas teoricamente os mesmos, né? No caso, não tem uma responsabilidade direta, objetiva aqui, mas todos, né, aqueles que forem importador, destinatário e adquirente. Responsáveis solidários também lá, idêntico ao II, né, exceto adquirente ou cessionário, né, aquele que tem benefício fiscal, o encomendante pré-determinado, o beneficiário do regime suspensivo na cadeia industrial, não é? Então, serão solidários aqueles que terão que pagar no lugar daqueles que simplesmente fizeram o serviço, né? Importaram, mas aqueles que não têm a isenção terão que pagar. Somente quem tem a isenção não paga, ok? Segue as mesmas regras do imposto de importação, não é? Isenções objetivas e subjetivas, né? Regras idênticas às isenções do II lá, ou seja, objetivas, né, relacionadas ao produto, né, e subjetivas relacionadas às pessoas, não é? As empresas, né, órgão público, que tipo de empresa, ok? E objetivas aos produtos. Quais são os produtos que têm isenção, quais não são, tá bem? Essas regras também são encontradas nas legislações específicas para PIS, PASEP, COFINS e importação. A suspensão, né, para regimes aduaneiros especiais. Então,
aqueles regimes aduaneiros especiais que vimos já uma parte em comércio internacional e vamos aprofundar aqui mais adiante, eles têm todos os impostos suspensos, não é? O imposto de importação, o IPI, ICMS, e também aqui o PIS, PASEP, COFINS, perfeito? Agora sim vamos falar do ICMS vinculado, então, é o ICMS vinculado a comércio exterior, não é? Como o IPI lá vinculado ao comércio exterior, comércio exterior, temos aqui ICMS também vinculado a comércio exterior. Sujeito ativo são os estados, né, o Distrito Federal, conforme, o Distrito Federal, que ora funciona como município, ora como estado, conforme nós falamos, né, não tem lei federal, são leis estaduais. O contribuinte aí, né, pessoa física ou pessoa jurídica que promover a entrada de bem ou mercadoria importada. Então, aquele que trouxer também será classificado aí como contribuinte, não é? Ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, ou seja, uma pessoa física normalmente ela não paga ICMS, não é? Mas se ela importou uma mercadoria, terá que pagar sim, ok? Quando, né? Nós já falamos aqui, vamos ver quando fizer o despacho aduaneiro, tá bem? Quem serão os responsáveis? A lei poderá atribuir responsabilidades, não é? Aí a terceiros, né? Quando seus atos ou omissões concorrerem para o não recolhimento do tributo, por exemplo, né? Alguém na administração pública tomar um ato ou concorrer com alguma ação ali para não recolher aquele tributo, né, para passar por cima dessa exigência e liberar lá a mercadoria ao importador sem o pagamento do ICMS. Então a lei poderá aqui atribuir a responsabilidade a terceiros e esse terá que pagar o imposto, as multas, a correção, os juros, tudo, ok? O fato gerador é o desembaraço aduaneiro, tá? Então, imposto de importação, o PIS, o COFINS, lá tudo isso tem base, né? Base de cálculo, e depois de feito e pago todos aqueles impostos, aí sim vai se fazer o desembaraço. Após o desembaraço é que você vai pagar o ICMS vinculado e também o IPI vinculado, ok? A aquisição em licitação pública de bens importados, apreendidos ou abandonados. Então, todos aqueles bens que foi feito ali um leilão público, né, uma licitação, e você adquiriu, se aqueles bens são importados, ele foi apreendido pela Receita, não é? E está sendo ali leiloado, você vai adquirir um bem, né, em leilão ali, em disputa, você terá que fazer o pagamento desses impostos, tá bem? O único imposto incidente aí será o ICMS nesses casos. As alíquotas definidas por cada ente federativo. Então, cada ente tem lá cada estado, né, tem uma alíquota de ICMS no Brasil, ok? E aí cada um tem que verificar qual que é a sua. Quais são as isenções, né? Conselho Nacional de Política Fazendária, e o CONFAS que vai analisar, ok? Quais são as isenções possíveis aí para o não pagamento de ICMS. E as imunidades? As imunidades são aquelas que constam na Constituição Federal de 88, ok? Como já falamos, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Produtos destinados ao exterior também não pagam ICMS, nem IPI, nem ICMS, e imposto de importação também, basicamente a alíquota hoje é zero, ok? Outro definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, ouro, né? Definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, que também nesses casos estão imunes, também não pagarão ICMS, ok? Pagamento do imposto e controle pela Receita Federal. Então, o importador apresentará a declaração do ICMS, né, do recolhimento do ICMS, após o registro da declaração de importação por transação no Siscomex, ok?
constitui condição de entrega da mercadoria. Então, a mercadoria somente será entregue ao importador após a apresentação da declaração de ICMS, do recolhimento do imposto. Dados serão repassados à Cefaz indicada, perfeito? Essas informações todas a Secretaria Fazendária do Estado, não é? Pagamento do imposto antes do desembaraço, não é? Para a condição de entrega. Então, você vai fazer o registro da DI, apresentar a declaração de ICMS já pago, não é isso? Então, para se finalizar o desembaraço, tem que apresentar o pagamento realizado já do ICMS, ok? Então, ocorrerão quase que de forma simultânea, né? Olha, para eu fazer aqui a liberação da carga, eu preciso do ICMS, não é? E para você concluir o desembaraço, precisa ter, para entregar a carga, precisa ter recolhido já o ICMS, perfeito? E não depois, né? Conforme falamos aqui. Celebração de convênio, né, entre Receita Federal e Cefaz, ou seja, Secretaria Estaduais e Receita Federal atuam em conjunto aqui para conferência, pagamento, recebimento, não é? Fiscalização, ok? Pagamento mediante débito automático, não é? Essa celebração aqui entre esses órgãos, tá bem? O que é responsabilidade de cada um, aquilo que um recebe repassa ao outro. Procedimentos gerais de importação, ainda falando do despacho de importação. Controle aduaneiro, né? Todo aquele controle aduaneiro que já falamos aqui, de secretaria, né? De administração, de território, de controle de veículos, enfim. Tutelas, né? Sobre bens jurídicos, né? Cuida, né? Dos bens jurídicos, soberania nacional, segurança nacional, meio ambiente, saúde pública, lealdade comercial, não é? Então, tudo isso faz parte do controle aduaneiro, né? Da verificação das cargas, tudo isso está na jurisdição, né? A jurisdição é sobre o território aduaneiro ou território nacional, conforme nós vimos aqui. Algumas leis escrevem de uma forma e outros de outra forma, tá bem? O despacho de importação é o procedimento mediante ao qual será verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador. Então, é o importador que vai declarar toda a informação, não é, que a Receita irá conferir, ok? Em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica. Então, cada importador tem a obrigação de preencher os documentos, de preparar os documentos, de fazer o recolhimento dos impostos no tempo, né, correto para se fazer a liberação da carga pelo órgão competente ou pela Receita, seguindo a legislação específica de cada item, ok? E a Receita vai utilizar toda essa documentação como subsídio para a conferência. Então, essa responsabilidade, ela é do importador, tá bem? Com um dado importante aqui, principalmente quando falamos em relação à legislação específica, toda mercadoria procedente do exterior se submeterá a despacho. Toda e qualquer mercadoria, importada a título definitivo ou temporário, tá? Seja DI, né, Declaração de Importação para Consumo, ou DA, Declaração de Admissão Temporária para reexportar depois, né? Mesmo estando suspensos todos os impostos, haverá que se fazer o despacho aduaneiro, tá bem? O despacho aduaneiro, ele sempre existirá, mesmo que não haja lá o recolhimento dos impostos, ok? Estejam sujeitas ao pagamento de imposto ou não, né? Conforme já falamos. Então, se tiver que pagar imposto, tem despacho aduaneiro, e se não tiver que pagar os impostos, recolher os impostos naquele momento, por ser um regime especial aduaneiro, também haverá a conferência da documentação, da mercadoria, né?
enfim, para se fazer a liberação daquela mercadoria. Então tem que apresentar lá os documentos em relação à isenção, a imunidades, né, o tipo de material, tudo aquilo que é exigido para se fazer o despacho aduaneiro, tá bem? Um último item aqui também, ainda com ênfase aqui na questão de legislação específica aduaneira, o procedimento fiscal relativo ao despacho aduaneiro será presidido e executado pelo auditor fiscal, tá bem? É fundamental entender isso porque existem muitos órgãos aí, né? Como nós acabamos de falar aí, do Cefaz, da Secretaria, pode ter Ministério, né, da Agricultura, enfim, né, pode ter aí Anvisa, pode ter vários órgãos aí responsáveis pela conferência da carga, da documentação, né, do tipo de embalagem, enfim, da legislação específica toda aí que envolve né, o tipo de produto, mas a palavra final, a liberação da carga mesmo, né, o despacho aduaneiro, ele é uma atividade aí somente, né, executada por um auditor fiscal da Receita Federal, tá bem? Muito importante isso. Muito bom, com isso concluímos aqui também essa nossa sexta aula. Até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.